Você acredita que a história que lhe contaram sobre o pai da aviação é a verdade completa? Por trás do inventor genial, do brasileiro que chocou Paris com seus balões e dirigíveis, existia um homem de carne e osso, atormentado por fantasmas pessoais e tragédias que o próprio mundo fez questão de ignorar? Das fazendas de café em Minas Gerais aos céus da Cidade Luz, essa é a jornada de Alberto Santos Dumont, revelada em detalhes nunca antes contados. Prepare-se para conhecer o drama, o gênio, a paixão e o triste fim de um dos maiores nomes da história. Mas antes de mergulharmos no turbilhão de sua vida, quem para você é o verdadeiro pai da aviação? Deixe seu comentário agora! Você acredita que a história que lhe contaram sobre o pai da aviação é a verdade completa? Por trás do inventor genial, do brasileiro que chocou Paris com seus balões e dirigíveis, existia um homem de carne e osso, atormentado por fantasmas pessoais e tragédias que o próprio mundo fez questão de ignorar. A história de Alberto Santos Dumont não começa no céu, mas sim na terra fértil de Minas Gerais, na fazenda Cabangu. Ele nasceu numa família de inegável riqueza, construída sobre o Império do Café. Seu pai, Henrique Dumont, era um visionário, o rei do café, que aplicava a engenharia moderna nas plantações, transformando sua fortuna em um luxo que poucos europeus conheciam. É neste cenário idílico, onde o cheiro forte do café recém-colhido se misturava ao som das locomotivas a vapor que o pai administrava, que o jovem Alberto desenvolveu sua paixão. Ele não olhava para a terra, mas sim para o céu, para as máquinas. Desmontava relógios, estudava os manuais de Jules Verne, sonhando em controlar o ar como seu pai controlava a terra. Aos 17 anos, a vida de Alberto mudou drasticamente. A herança substancial permitiu que a família se mudasse para Paris, o epicentro cultural e tecnológico da Europa. A Cidade Luz, com sua arquitetura Haussmann e o clima efervescente de invenção, parecia abraçar o jovem brasileiro. Paris era um palco, e Santos Dumont estava prestes a se tornar o protagonista mais falado de toda a Europa. Em Paris, o dinheiro brasileiro abria todas as portas, mas foi a mente brilhante de Santos Dumont que manteve o público em suspense. Alberto não queria apenas viver o luxo, ele queria conquistar o inatingível, o espaço aéreo. Seus primeiros experimentos foram com balões, mas ele logo percebeu a limitação. Eles eram escravos do vento. O gênio queria controle. A capital francesa, que respirava arte e ciência, viu o jovem dandy brasileiro, sempre impecável em seu famoso chapéu Panamá, começar a voar. A vida de Santos Dumont se tornou um espetáculo público. Seus voos eram manchetes. Ele era o convidado de honra em jantares da realeza e da alta sociedade. Sua figura era onipresente, desfilando pelas ruas de Paris em seus dirigíveis, parando para tomar um café ou cumprimentar um amigo. Ele era um influencer antes da palavra existir, um verdadeiro popstar da ciência. Mas essa vida de glamour escondia uma dedicação quase obsessiva. Cada fracasso era um risco de vida. Os balões eram perigosos, mas a ambição era maior. Ele financiava cada experimento, e a cada novo projeto, o suspense aumentava. Será que o excêntrico brasileiro conseguiria dominar o céu? A história de sucesso que o mundo viu era apenas a ponta de um iceberg de sacrifícios e audácia. Qual a sua primeira impressão sobre essa dualidade na vida de Santos Dumont? Você o via apenas como o gênio ou consegue enxergar o drama do homem por trás da máquina? Deixe sua opinião nos comentários agora. A verdadeira obsessão de Santos Dumont era transformar o balão em uma aeronave controlável, um dirigível. O mundo zombava da ideia de um motor a combustão no meio de um balão cheio de gás inflamável, mas Alberto não se intimidava. Em 1899, a tensão chegou ao ápice. O desafio era o cobiçado prêmio Deutsche de la Meuse, voar com o dirigível do campo de Saint-Claude, contornar a Torre Eiffel
e retornar ao ponto de partida em menos de 30 minutos. O prêmio era de 100 mil francos, mas para Santos Dumont era a validação de sua vida. A primeira tentativa foi um desastre. O dirigível número 5 caiu no terraço de um prédio de luxo, quase matando o inventor e causando um escândalo internacional. Mas a resiliência do brasileiro era sobre-humana. Em 19 de outubro de 1901, o céu de Paris estava claro, mas o clima era de suspense total. A descrição do voo é épica. O dirigível número 6, lutando contra o vento, contornou a monumental Torre Eiffel com precisão cirúrgica. Na volta, no entanto, o motor falhou. A hélice parou. Por um momento, o silêncio pairou sobre a multidão. Mas o gênio reverteu a situação, fazendo reparos rápidos em pleno ar, manobrando sua máquina de volta à linha de chegada em um tempo recorde. Ele foi aclamado como o salvador da aviação, o homem que dominou os céus. Muito obrigado por permanecer no vídeo até aqui. Sua companhia é o nosso maior prêmio. O que vimos até agora é apenas o prelúdio. Prepare-se, pois a partir de agora, o drama se aprofunda e o melhor da história de Santos Dumont, a parte que o mundo ignora, ainda está por vir. Apesar da glória dos dirigíveis, Santos Dumont sabia que o futuro estava em algo mais pesado. Algo sem gás, algo que desafiasse a própria gravidade com a força de um motor. O avião. A comunidade científica, em sua maioria, ainda duvidava. Voar com uma máquina mais pesada que o ar era considerado pura ficção. Mas no campo de Bagatelle, no final de 1906, o cenário era de uma fé obstinada. A máquina, batizada de 14 bis, parecia um pássaro de ferro desajeitado, uma obra de engenharia bruta e ousada. A tensão era palpável. Centenas de pessoas se reuniram, jurados e jornalistas prontos para testemunhar o fracasso ou a glória. No dia 23 de outubro, após várias tentativas falhas, o motor roncava. Com um breve solavanco, o 14 bis decolou, mantendo-se no ar por alguns metros. Foi um voo hesitante, mas inegável. A multidão foi à loucura. No dia 12 de novembro do mesmo ano, ele voou por 21 segundos, percorrendo mais de 220 metros, oficialmente o primeiro voo autopropulsado na Europa, ganhando o prêmio do Aeroclube da França. Santos Dumont havia feito história. Ele havia tirado a aviação do reino dos sonhos e a transformado em uma realidade tangível. O Brasil e a França celebravam o gênio. Mas, em sua vida pessoal, o vazio estava apenas começando. O sucesso de Santos Dumont não vinha sem um alto preço e muita fofoca. A sociedade parisiense, sempre ávida por intrigas, voltava seus olhos para a vida pessoal do inventor. Santos Dumont nunca se casou nem teve filhos. Sua vida amorosa era um mistério absoluto, alimentando rumores sobre um celibato convicto e, em alguns círculos mais íntimos, sobre sua sexualidade em uma época onde o tema era tabu. Ele se dedicava integralmente à sua arte, mas havia uma figura feminina importante em sua vida. A relação platônica com a princesa Isabel, a Redentora, era um segredo aberto. Isabel, que o admirava profundamente e o incentivava em seus projetos, era sua confidente e talvez o amor não consumado de sua vida. As cartas trocadas entre eles revelam uma afeição profunda, mas sempre respeitosa e distante. O gênio era visto como um cavaleiro perfeito, elegante e reservado, mas por dentro, o homem era solitário, talvez incapaz de conciliar a fúria da invenção com a tranquilidade de uma vida doméstica. Essa ausência de laços familiares sólidos se tornaria um peso insuportável quando a glória começou a desvanecer. Os círculos de elite o celebravam, mas no silêncio de seus quartos em Saint-Cloud, o inventor estava sozinho. Para o inventor,
A aviação era um instrumento de paz, um modo de conectar o mundo. O céu, para Alberto, era sinônimo de liberdade, mas, tragicamente, ele viveu o suficiente para ver sua invenção se transformar em uma máquina de morte. O cenário da Primeira Guerra Mundial, que eclodiu em 1914, foi o golpe final em sua alma. Os aviões, desenvolvidos a partir de seus protótipos, rasgavam os céus da Europa não para levar o correio ou transportar pessoas, mas para lançar bombas e matar. O desgosto foi imediato e profundo. Santos Dumont, o homem que havia dado asas à humanidade, viu-se como o coautor involuntário de uma tragédia global. Ele se isolou, a melancolia se tornou sua sombra. Junto ao sofrimento moral, veio a doença. Ele começou a sofrer de esclerose múltipla, uma doença degenerativa que afetava seus movimentos, e também de intensas crises de depressão. O homem que voava acima do mundo agora tinha dificuldade para andar sobre ele. O retorno ao Brasil não foi um refúgio que ele esperava. O homem de Paris, aclamado globalmente, encontrou um Brasil em crise, onde sua doença progredia e sua crise financeira o assolava. O golpe de misericórdia veio em 1932, durante a Revolução Constitucionalista em São Paulo. Santos Dumont estava hospedado no Hotel La Plage, no Guarujá, buscando um pouco de paz à beira-mar. No dia 20 de julho, ele viu algo que sua mente não suportou: aviões da Força Aérea Brasileira, aviões descendentes do seu 14 bis, sobrevoando a região em missões de combate e destruição. O Criador viu sua criação ser usada para matar seus compatriotas. Foi a dor extrema, a percepção final de que sua maior contribuição à humanidade havia sido irremediavelmente pervertida. Naquela mesma noite, em um ato de desespero e desencanto total, Alberto Santos Dumont, o homem que desafiou o céu, tirou a própria vida. O mundo tentou silenciar o evento, atribuindo-o à doença ou à loucura, mas a verdade é que o pai da aviação não suportou o peso moral da guerra em suas asas. Foi um fim solitário e trágico. Um voo final sem volta que manchou a glória de Paris e encerrou a vida de um dos maiores e mais controversos gênios que o Brasil já deu ao mundo. A história de Alberto Santos Dumont é um espelho que reflete o quão complexa e cruel a vida de um gênio pode ser. Ele nos deu o céu, mas perdeu o seu próprio chão. Qual momento da vida de Santos Dumont mais tocou você? Comente abaixo, queremos saber a sua opinião. Sua interação é o combustível para continuarmos a contar histórias que precisam ser ouvidas. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder a próxima história. E agora, prepare-se para mergulhar em outra vida fascinante. Nikola Tesla, o gênio esquecido.